Angra dos Reis está intensificando as ações de enfrentamento à dengue. Notícias veiculadas recentemente dão conta de que o município enfrenta, neste momento, índices altos de infestação do mosquito no Parque Mambucaba e na Vila do Abraão, Ilha Grande. Para sabermos o que efetivamente vem acontecendo, conversamos agora com o secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Oliveira. Doutor Rodrigo, essas informações procedem? Como está o quadro da dengue em nosso município? Essas informações procedem. De fato, não só a Secretaria de Saúde, como toda a Prefeitura e a sociedade precisam ficar alertas em relação à dengue. Principalmente nesses dois lugares que você falou, no Parque Mambucaba e agora na Vila do Abraão. Pelo seguinte motivo, porque nas recentes epidemias, esses locais não tiveram contato com o vírus. Logo, eles estão suscetíveis a ter o vírus, no caso, o vírus do dengue tipo 1 que a gente tem identificado. O cenário hoje, em especial pelo grande número de criadouros e pela grande infestação de mosquito nesses locais, junto com a suscetibilidade da população, esses locais têm sido a nossa maior preocupação. No caso do Parque Mambucaba, que é hoje nossa maior preocupação, nós estamos falando aí de casos confirmados, casos que foram suspeitos, que a gente fez o exame e confirmou. Nós estamos falando de 31 casos confirmados, mais um conjunto de casos suspeitos que a gente analisa. E no caso da Ilha Grande, mais recentemente, agora de 2 semanas para cá, a gente começou a aparecer casos. A gente tem hoje 5 casos confirmados, todos esses dados atualizados na última quarta-feira. É possível que com a chegada de novos exames, porque demora aí, em média 1 semana, chegada de novos exames aí laboratoriais que a gente colhe, esses números possam aumentar e a gente vai atualizando a comunidade. Correto. Agora, traçando um comparativo com o índice populacional, por exemplo, do Parque Mambucaba, com os casos suspeitos, os casos confirmados, não se pode dizer que tem uma epidemia. Epidemia ainda não. Se a gente compara, por exemplo, o que tem no município de Angra dos Reis, por exemplo, a nossa última epidemia de 2013, a gente está bem longe de epidemia. Agora, para virar uma epidemia também não custa muito. Se a gente descuidar e relaxar, a gente pode ter sim um aumento expressivo no número de casos. E lembrar também que dengue, em especial em crianças e idosos, dengue pode matar. Então a gente precisa ter um cuidado expressivo, não só para garantir que o menor número de pessoas sejam infectadas, mas em especial para evitar qualquer morte ou qualquer outra coisa. A gente tem intensificado as ações, tanto de prevenção quanto de atenção e cuidado. Então toda a rede de Angra está em alerta em relação ao dengue. No Parque Mambucaba, a gente aumentou a equipe médica, aumentou a equipe de enfermagem para acolher os casos suspeitos e organizar todo o cuidado que precisa. Então, tanto fazer o primeiro exame, fazer os exames laboratoriais e medicar, como também o retorno, que depois do caso suspeito você precisa voltar 5 dias depois. Então, isso a gente tem garantido um maior suporte da rede no que tange a atenção, e tanto as outras unidades também, quanto nossos leitos hospitalares, quanto a UPA e a Policlínica estão alertas também para apoiar Parque Mambucaba e Vila do Abraão para esses casos. Além disso, a gente tem intensificado bastante no Parque Mambucaba, já há mais de mês, e agora recentemente, nas últimas 3 semanas, na Vila do Abraão, a gente tem intensificado as ações de combate. Então a gente começou com intensificação das visitas domiciliares. O caso, quando é confirmado, a gente faz uma coisa que é o bloqueio entomológico. Se eu tenho um caso confirmado na casa A, eu vou para 2 quadras, faço um raio de 2 quadras e eu espalho veneno nesse local. Por quê? Porque se essa pessoa, provavelmente ela pegou em casa, então ela teve a picada do mosquito, esse mosquito ele não viaja tanto, ele circula num raio restrito. Então, se eu coloco o veneno, a chance que eu tenho de pegar esse mosquito e esse mosquito reduzir a população dele é maior, porque esse mosquito eu sei que ele está infectado, porque lembra que não precisa só ter o mosquito, eu preciso ter o mosquito precisa estar infectado pela doença. A população pergunta muito sobre o fumacê também. Sim, é verdade. Que historicamente aí o combate à dengue acabou sendo, o fumacê, o carro fumacê acabou sendo personificado como a principal ação no combate à dengue. Não é. Ela não tem eficácia. É importante que a população compreenda isso. Ele tem eficácia
num determinado momento. Tanto que quando essa indicação chegou, nós, em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, que tem acompanhado diariamente os dados de Angra e construído com a gente as ações, inclusive nos apoiado de maneira expressiva, a gente iniciou as ações. Tanto que já no Parque Mambucaba já está tendo o fumacê e também essa semana começou o fumacê na Vila do Abraão. Por quê? O fumacê, ele só pega o mosquito voando. Então, não adianta eu ficar espalhando fumacê, porque eu preciso primeiro fazer numa hora em que tenha bastante mosquito voando. Eu preciso fazer numa condição que tenha muito mosquito. Se eu não tenho caso, por exemplo, antes, um mês atrás, não tinha indicação, porque eu não tinha quantidade de mosquito suficiente voando que justificasse eu gastar dinheiro público e eu fazer uma atividade que ela tem o seu dano ambiental. Então, como tem o dano ambiental, como é uma despesa de recursos, a gente precisa fazer ela com muita clareza, com muita responsabilidade. E, historicamente, os estudos sobre dengue nas últimas décadas têm apontado que é só a partir de uma certa infestação e de um certo número de casos confirmados na população que se justifica fazer. E também não é o dia inteiro. Não adianta eu passar meio-dia fazendo fumacê. Fumacê é das 5 da manhã até um pouco antes das 8 da manhã. Por isso, muitas pessoas podem, inclusive, não estar vendo o fumacê, mas o fumacê está passando. A gente, inclusive... Em Mambucaba, no Abraão, já está passando fumacê, porque há um indicativo para isso, pela quantidade de porque casos. Porque a literatura mostra que, nesse caso, o fumacê é eficaz e ele se justifica. O que é mais importante para a dengue, isso é muito importante colocar, o fumacê, o bloqueio entomológico, eles não se bastam se a gente não tiver um cuidado para reduzir o número de criadouros. Cada um tem o cuidado, e aí é a sua casa, né? O seu espaço é não jogar lixo na rua, é tomar conta de pneu. E a gente viu que tanto no Parque Mambucaba quanto na Vila Abraão, a gente tem muito que melhorar no que tange o número de criadouros e a ação da comunidade. Por isso, a gente tem feito um conjunto de reuniões. Essa semana, quarta-feira, a gente reuniu o Conselho Gestor da unidade do Abraão. A gente conversando numa reunião com mais de 50 pessoas, onde a gente esclareceu a situação da dengue hoje no município, esclareceu a situação da dengue lá na Ilha Grande, e a gente construiu, junto com a comunidade, um pacto de ação de combate à dengue, porque se depender só da prefeitura não tem jeito. Porque, por exemplo, em vários casos, no Parque Mambucaba e na Ilha Grande, os principais focos não estão na rua. Estão dentro das casas. Exato. Algumas casas que estão desocupadas, porque no caso tanto da Vila do Abraão quanto do Parque Mambucaba, você tem muita casa de veraneio. Essas casas fechadas, como vocês fazem para entrar? A gente está estudando com a Procuradoria medida judicial para, se for o caso e se necessário for, a gente entrar. A gente está comunicando, notificando as casas e comunicando para que os donos venham e façam. Mas, em medida extrema, a gente atuará de acordo com a lei no sentido de entrar na casa e fazer o combate ao mosquito. Porque são justamente essas casas de veraneio fechada que tem piscina, né, que tem mais com certeza. E, às vezes, acumula uma garrafinha, uma tampinha de refrigerante. Mas é importante dizer, isso é importante a população ficar sabendo, que não é só isso. Mesmo no Parque Mambucaba e na Vila do Abraão, os moradores também precisam se organizar. Você tem, por exemplo, acúmulo de pneu, de sucata dentro das casas, porque às vezes é uma complementação econômica da família. Agora você precisa ter cuidado, você tem que garantir que aquilo lá não tem água acumulada. Latinhas, né, de alumínio. Latinha de alumínio, garrafa PET. E isso, sem o cuidado, vira um prato cheio para o mosquito. Por isso, a gente precisa sim atuar nas casas de veraneio, nas casas que estão fechadas. Agora, não é verdade que o único problema desses locais é as casas de veraneio. Também as habitadas, né? Com certeza. A gente tem intensificado, a gente passou a semana passada, de segunda a sexta, a saúde inteira praticamente no Parque Mambucaba, com ações. A gente dividiu o Parque Mambucaba em 5 territórios e fizemos a limpa nesses territórios e contamos com o apoio de várias outras secretarias, como o Serviço Público, da própria subprefeitura. Só no primeiro dia de ação, a gente tirou 3 caminhões de entulho do Parque Mambucaba. Isso no primeiro dia de ação. E a gente pretende continuar
essas ações no próximo período. Correto. Uma coisa que costuma dar muito certo, né, você envolver as crianças, né, os adolescentes, num trabalho de conscientização. Eu sei que vocês têm lá na saúde teatros, né, que falam, explicam, né, como cuidar para não proliferar o mosquito da dengue. Vocês têm feito um casamento junto com a Secretaria de Educação para estar levando isso às escolas? A gente já tem parceria com a Secretaria de Educação, as aulas começaram há pouco tempo e a gente já tem uma extensa agenda que começa hoje, de conversa com a comunidade escolar, tanto com a direção, com os professores, quanto com as crianças. E a gente, inclusive, essa semana ou na próxima semana, a gente vai estar inaugurando os nossos novos bonecos que chegaram para o teatro. Então, a gente está com uma agenda extensa também, porque a gente sabe que a criança ela tem um poder grande de levar isso para dentro de casa e conversar com a mãe e com o pai na hora do jantar, na hora do almoço. E tomar conta também, é interessante. Então, isso é importante, é uma ação que a gente tem feito também, porque dengue, sem a parceria da sociedade, a gente perde a batalha. Isso está provado, não tem uma experiência nacional e internacional de ganhar a briga do combate à dengue sem o envolvimento da comunidade. A gente está apostando muito nisso, por isso que a gente não mede esforços, que inclusive a gente está à disposição, tanto nos telefones da Secretaria, quanto site, e-mail, e aí a gente aceita também a Câmara, se quiser mandar para a gente indicar, pode pedir palestras, a gente não faltará a nenhuma. Secretário, e qual o telefone, então, para as pessoas estarem fazendo contato com a Secretaria, pedindo palestra? Muito bom. O telefone lá da Vigilância é 3377-7808. A gente está à disposição para qualquer 5 pessoas que quiserem se reunir para a gente explicar a situação da dengue, para a gente falar sobre a dengue, não só nesses 2 lugares que estão hoje em alerta, mas é importante também para as demais localidades da cidade, para que a gente, Bracuí, Centro, Balneário, não podemos descansar. Não é só porque não está em alerta que nós vamos relaxar. É fundamental a participação da comunidade no sentido de redução dos criadouros de mosquito. É fundamental a participação da comunidade e é importante a gente saber que dengue se combate o ano todo e dengue se combate no município inteiro. Não é só porque não está hoje com casos que a gente vai, porque pode estar. E aí não vamos esperar, vamos aproveitar que esses outros bairros, esses outros distritos não estão e vamos fazer ações também, a gente está à disposição. Ações de prevenção para fazer isso. No caso das ações intensivas da Secretaria, obviamente que no local que precisa hoje mais, a gente vai estar atuando de maneira mais intensiva, mas a gente está à disposição para qualquer localidade que solicitar para a gente explicar da dengue e de outras ações da Secretaria de Saúde também. Ok, doutor Rodrigo. Finalizando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão em casa, nos assistindo, com relação aos cuidados que eles têm que estar, ao comprometimento deles com a saúde, não só a deles próprios, mas dos que residem no entorno, né? Falar de dengue é falar do mosquito. A gente precisa entender que a gente tem que reduzir os espaços do mosquito, da dengue, do mosquito Aedes aegypti, para ele fazer o criadouro dele. É fundamental, então, qualquer local de água limpa parada, ele precisa ser combatido, ele precisa acabar. Então, pneu, garrafinha de PET, caixa d'água, piscina, todos esses locais precisam ser vistoriados e precisam ser também eliminados do ponto de vista de não ter mais água parada. Então, se você está com pneu em casa, que você não tem onde... Primeiro que tem lugar na prefeitura, é só chamar o serviço público para a gente pegar, mas independente disso, é fundamental cuidar do lixo e se for armazenar alguma coisa, armazenar coberto e sempre verificar lá, pelo menos a cada 2 dias, verificar se tem acúmulo de água e tal. A mensagem é essa, assim, a gente precisa... a população de Angra dos Reis precisa dar as mãos e construir, porque não adianta também você fazer o dever de casa e o vizinho não fazer. Então é fundamental a participação de toda a comunidade, não só cuidando do seu quadrado, mas também conversando com a sua vizinhança, para também a vizinhança e toda a sociedade de Angra se empenhar nesse processo. Correto. Bom, muito obrigado pela presença. Nós conversamos com o Dr. Rodrigo Oliveira, secretário municipal de saúde, presidente da Fundação de Saúde de Angra dos Reis. O Jornal Câmara fica por aqui. Nós estaremos de volta na segunda-feira, às 19 horas. Obrigado.